Salve galerinha do oitavo ano, e aí tudo bem com vocês? Estudando bastante? Espero que sim. E hoje nós vamos fazer exercícios do capítulo 14. Eu separei alguns exercícios da seção Testando Seus Conhecimentos, que está a partir da página 26. Então você vai olhando aí, vai procurando a questão que eu colocar aqui no quadro, e aí tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer, e aí depois compara com o vídeo, assiste a resolução para ver se você conseguiu fazer ou até mesmo para ver onde você errou, onde você travou. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos iniciar com a primeira questão. Primeira questão, comprimento de circunferência dentro de um contexto. Vamos ver. Vejam só. Uma roda de bicicleta tem 0,9 metros de diâmetro. Calcule o comprimento da circunferência dessa roda e o número de voltas que ela completa ao percorrer 9.891 metros. Considere π igual a 3,14. Então, ele deu aí o valor de π. E aí, qual é a problemática dessa questão? Calcular comprimento? Tranquilo, a gente consegue. Só que nós temos que ver aí essa questão de percorrer 9.891 metros. Vocês têm que prestar atenção no seguinte, pessoal. Então, se eu pego aqui esse ponto dessa roda de bicicleta, isso significa o quê? Que quando ela der uma volta, né, quando esse ponto sair do solo e voltar para o solo, a bicicleta vai ter andado o comprimento dessa roda. Né? Então, se você pega um ponto da roda de uma bicicleta, pega um ponto no solo, ele vai rodar todo o eixo, né, ao longo de todo o eixo, e vai voltar novamente, né, conforme a bicicleta se desloca. Então, quando ele dá uma volta, nós vamos ter exatamente o comprimento dessa roda, ou seja, o comprimento dessa circunferência. E aí ele quer saber o número de voltas, ou seja, o número de vezes que essa roda gira, né, completa, para o percorrer 9.891 metros. Então nós temos que uma volta vai ser igual ao comprimento da circunferência, né? Que vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio. Né? Como eu tenho diâmetro, pode ser π vezes o diâmetro, que aí também já dá certo. Ou seja, uma volta vai ser igual a 0,9, que é o diâmetro, vezes π, que é 3,14. Aí é só multiplicar 0,9 vezes 3,14. Não vou fazer aqui a multiplicação para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu confio em vocês, eu sei que vocês conseguem fazer a multiplicação. Caso tenham tido dificuldade na multiplicação, na aula ao vivo vocês me questionam e eu faço a multiplicação. Então esse valor aqui vai dar 2,826 metros. Isso é o valor de uma volta. Mas eu quero saber quantas voltas a bicicleta deu, o pneu deu, para ele percorrer 9.891 metros. Então a quantidade de voltas, né? Então x voltas, a gente pensar assim, eu vou pegar o comprimento total que ele percorreu, 9.891, e vou dividir aí pelo comprimento de uma. Então se eu divido o total pelo comprimento de uma, eu acho o total de voltas. E o comprimento de uma é 2,826. E essa divisão, também fazendo um pouco mais rápido, isso daqui vai dar 3.500 voltas. Então isso quer dizer que o pneu da bicicleta rodou 3.500 vezes para completar aí essa distância, para percorrer essa distância de 9.891 metros. Questão tranquila, não? A dificuldade aí é perceber essa ideia de que uma volta que a roda dá, qualquer roda, seja de carro, de bicicleta, qualquer tipo de automóvel ou de móvel, né, vai ser exatamente o comprimento que ela vai andar no solo. Beleza? Então vamos aqui para a próxima. Agora nós vamos pular para a terceira questão. Tá? Não vai ser sequencial, né? Não vai ser 1, 2, 3, 4. Eu vou pulando algumas questões que aí eu julgo que vocês conseguem fazer sozinhos e aí eu coloco outras que eu achei mais interessante aqui para gente. Então essa daqui, posições relativas entre circunferências. Quem não assistiu a aula sobre posições relativas entre circunferências, que é a aula 14, vai lá, procura aí no YouTube e assiste, tá bem? Então vamos lá. Ó.
Na figura, as circunferências são tangentes exteriores. Sabendo que a distância entre seus centros é de 30 centímetros e a diferença entre seus raios, diferença é subtração, tá, gente? Sempre que vocês virem numa questão de matemática, num probleminha, o nome diferença, entendam como subtração. Então, a diferença entre seus raios é de 10 centímetros. E aí ele quer que se determine as medidas dos raios dessas circunferências, ok? Então, veja só. Do centro dessa primeira circunferência até a borda dela, eu tenho o raio dela, o R1, né? E se eu pegar aqui na outra, ó, do centro dessa outra até a sua borda, eu tenho o raio 2. Se eu pego aqui esse raio 1 e somo com esse raio 2, eu vou ter exatamente a distância entre os centros, pessoal. E ele diz aqui, ó, a distância entre os centros é 30 centímetros. Para facilitar, para a gente não ficar chamando R1, R2, eu vou chamar aqui de X e aqui eu vou chamar de Y, tá bom? Ou seja, raio 1x, raio 2y, somados dá a distância entre os centros, que é 30 centímetros. E aí ele dá outra informação à questão, a diferença, ou seja, a subtração entre seus raios, ou seja, x menos y, igual a 10 centímetros. E aí ele quer saber os valores desses raios, né? Tenho aqui um sistema. Vou resolver esse sistema por um dos métodos que vocês aprenderam em aulas e anos anteriores. Dá para fazer por adição. Perceba que quando eu fizer por adição, o y vai ser cancelado. Então, somando aqui, x mais x vai dar 2x. Y positivo menos y dá 0. Não preciso colocar aqui, né? 30 mais 10, 40. Então, eu tenho que x vai ser igual a 40 sobre 2, o que vai dar 20 centímetros. Então, meu raio 1, que é igual a x, isso dá 20 centímetros. E o meu raio 2, que é igual a y, se x mais y é 30 e x é 20, então y só pode ser 10 centímetros para que a soma seja 30, não é? Vocês vão ver que tem questões aí, tem uma questão bem similar a essa terceira. Vou deixar que vocês procurem aí para ver se vocês conseguem identificar. Então, vamos para mais uma. Se tem dúvida, pessoal, pausa, volta, tenta assistir novamente. Claro, eu não posso saber que dúvida vocês terão, já que é uma aula gravada, mas na aula online, na aula ao vivo, anota a dúvida e pergunta, tá bom? Então, vamos para a próxima. Vamos pular agora para a sexta, que é uma questão também um pouco contextualizada aí, ó. Uma pizza de calabresa de 20 centímetros de diâmetro custa R$ 7,20. Considerando que o preço da pizza é calculado com base em sua área. Opa, então vou ter que fazer a área de círculo aí, hein? Preste atenção. Quanto deveria custar outra pizza do mesmo tipo com 30 centímetros de diâmetro, ou seja, uma pizza maior, não é? Considere π igual a 3,14. Então, veja só, aqui para essa sexta questão, o que é que a gente vai fazer? Tem que saber a área da pizza de 20 centímetros de diâmetro e a área da pizza de 30 centímetros de diâmetro. E depois eu vou fazer uma regra de 3. Já que eu sei que a de 20 centímetros custa 7,20, faço uma regra de 3 e acho quanto custa a outra. Então vamos ver aqui, ó. Para o diâmetro de 20 centímetros, cujo raio é a metade, é 10 centímetros, a área é πr ao quadrado, ou seja, π vezes 10 ao quadrado, que isso dá 100π. Professor, vai substituir o π agora? Não, eu vou deixar assim. No final, se eu ainda tiver em função de π, ou seja, se eu ainda precisar do valor de π, eu substituo. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó, a área para pizza de 20 centímetros de diâmetro, que dá 10 centímetros de raio. Então vamos agora para um diâmetro de 30 centímetros, o que implica num raio de 15 centímetros. Vamos calcular aí essa área, né? Que vai ser πr ao quadrado. Ou seja, a minha área aí vai ser igual a π vezes 15 ao quadrado. Quanto é 15 ao quadrado, pessoal? Facinho, 225, né? 225 vezes π, que esse é o resultado. Ok? E aí nós fazemos aí as contas agora. Vamos fazer uma regra de 3. Eu sei que essa daqui custa 7,20. Ou seja, para uma área de 100π,
Então, eu coloco aqui, ó, para uma área de 100 π, eu tenho um valor de R$ 7,20. Então, para uma área de 225 π, eu tenho um valor de x, valor desconhecido, tá? Então aqui a área é centímetro quadrado, não esqueci a unidade, tá, gente? Centímetro quadrado. Pronto, faço aqui, ó, produto dos meios pelos extremos, já que são grandezas diretamente proporcionais, e eu tenho que 100 π vezes x é igual a 225 π vezes R$ 7,20. Finalizando aqui, gente, eu vou isolar o x. Então veja que interessante. 225 π vezes 7,20 dividido por 100 π. Agora veja que bacana. Como eu tenho somente produto aqui, ou seja, somente multiplicações, eu posso pegar esse π em cima, cancelar aqui com esse π embaixo, né? Posso fazer o cancelamento. E aí eu chego ao seguinte resultado, né? De que x vai ser igual a 225, deixa eu apagar aqui, 225 vezes 7,2, que é o 7,20, dividido por 100. Pessoal, aqui embaixo que eu multiplique 225 vezes 7,2, né? E depois eu divido esse resultado por 100. E aí vocês podem pausar, fazer a continha aí, armada, bonitinha. Já disse, não vou fazer para que o vídeo não fique muito curto. E aí, muito longo, perdão. E aí a resposta final, gente, vai ser R$ 16,20. Ou seja, a pizza aqui de 30 centímetros de diâmetro vai custar R$ 16,20, né? Ou seja, aumentei o diâmetro, claro que eu aumento esse valor, ok? Então pausa, tenta refletir se já assistiu, se não, pausa, tenta fazer, né? Tenta fazer vocês e aí ver se bate as respostas. Tudo certo? Então vamos agora para a próxima questão. Questão 8, questão de área. E aí envolve também algumas figuras aí diferentes. Vai envolver um retângulo e círculos. Vamos ver aqui. Então tem aqui, ó. De uma chapa de aço retangular foram recortadas figuras circulares, conforme mostra a imagem a seguir. Calcule a área que sobrou da placa original. Considere π 3,14. Então o que eu tenho aqui? Uma placa retangular que foram retirados 3 círculos. E claro, o que sobrou foram essas regiões aqui, ó. Sobrou essa região aqui, sobrou esse pedacinho, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, esse e esse. É claro que agora não dá para calcular a área desses pedaços baseado aí, né, em fórmulas, porque eles não seguem aí figuras geométricas planas que nós vimos aí em aulas anteriores. Mas o que é que dá para eu fazer aqui, pessoal? Note o seguinte, se eu calcular a área desse retângulo, primeiramente, e depois eu remover, da mesma forma que eu fiz, eu não removi círculos. Então, se eu remover a área de cada um desses círculos, né, que são iguais, são figuras circulares congruentes, eu vou ter a minha área que sobra, né? Então, a área que sobra é a área do retângulo, subtraído aqui a área desses círculos, tá? Então, note aqui que todo esse comprimento é igual a 12, tá? Então, toda essa linha aqui é o comprimento, que é 12, que na verdade são os 3 diâmetros aqui dos círculos. Então 12 dividido por 3 vai dar 4 centímetros o diâmetro. A conclusão é que o raio de cada círculo, o raio vai ser igual a 2 metros. Tá? O raio de cada círculo vai ser 2 metros. Já que o diâmetro é 4, porque ó, 4 desse diâmetro, mais 4 desse diâmetro, 8, mais 4 desse diâmetro, 12. Então eu vou ter aí, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 raios de medidas iguais. 12 dividido por 6 vai dar 2 metros. Pronto, então já tem o raio dos 3 círculos. Então a área que sobra, vamos chamar aqui ó, de área que sobra, vai ser igual à área aqui do meu retângulo, menos 3 vezes a área dos meus círculos. E aí, calculo
Simples assim, encontra o resultado, né? A dificuldade dessa questão é fazer justamente essa interpretação. Você vai pegar uma área que você conhece, sabe calcular, vai subtrair também áreas que você conhece e o que sobrar, né, vai ser o restante. Então, a área que sobrou, área do retângulo, base vezes altura, 12 vezes 4, menos 3 vezes a área de cada um desses círculos. Né? A área de um círculo é π vezes o raio, que é 2, ao quadrado. Então, a área que sobra, 12 vezes 4, isso dá 48. 2 ao quadrado vai dar 4, 3 vezes 4, 12 vezes π. E aqui, mais uma vez, né? Eu pego 12 e multiplico por π, que é 3,14, e aí eu consigo fazer a subtração. Então, a área que sobra vai ser 48 menos 37,68, que é o resultado de 12 vezes π, tá, gente? Então, mais uma vez, para a gente não perder tempo, eu já coloco o resultado aqui já feito da multiplicação. Então, essa área que sobra, 48 menos 37,68, isso daqui dá 10,32 metros quadrados. É a área que sobrou, ou seja, esses pedacinhos aí que sobraram do retângulo, juntos, dá uma área aí de 10,32 metros quadrados. Ok, gente? Então vamos para a próxima questão agora. Questão 9, está complicando um pouquinho mais. Então veja só. As figuras a seguir foram construídas com semicircunferências, tá? Quando eu falo de semicircunferência, eu estou falando da metade da circunferência. Esse semi aqui, a gente vai ler com metade. Então foram construídas com metades de circunferências, né? Então, determine a área da parte colorida. Então, a parte colorida é essa daqui que eu preciso determinar, é essa área aqui. Que não há aí uma fórmula exata, porque não é uma figura geométrica das que nós estudamos. Não é? São pedaços aí de círculos, mas vai seguir a mesma ideia da questão 8. Por isso que eu fiz primeiro a questão 8. Então, veja, de A até B, né, isso daqui, né, esse meio círculo maior, né, de centro O aqui, eu vou calcular, por exemplo, meio círculo maior e retiro aqui meio círculo menor e meio círculo menor, que na verdade dá um círculo menor, né? Se eu pego o meio com meio, vai dar 1. E aí ele dá os valores, ó, AB mede 20, de A até B mede 20. E ele diz aqui, ó, que AO é igual a OB. Então aqui mede 10, que é o raio desse círculo maior, desse meio círculo maior. E se a gente prestar atenção, o raio dos círculos menores é 5 centímetros. É a metade da metade, tá? E aí nós conseguimos calcular. Então, 1/2 da área do círculo maior, né? Ou seja, a área total aqui, no caso, a área da parte colorida. Então, vou chamar aqui de área total. Vai ser 1/2 da área do círculo maior, né? Da área do círculo maior, menos, no caso o círculo maior é A1, vou chamar aqui de A1, menos A2. Isso, fechou. Pronto. E aí eu vou conseguir, né? Se eu pego a área A1, que é metade de um círculo, e aí subtrai a área A2, que é todo um círculo menor, eu vou ter a área que sobra aí colorida. Então, significa que a minha área total aqui vai ser 1/2 de π, o raio é 10 ao quadrado, menos A2 vai ser π vezes 5 ao quadrado. Lembrando que eu estou considerando A2, que já são esses dois pedacinhos, esses dois semicírculos, que na verdade formam um círculo. Ok? Então, eu tenho aqui que a minha área que sobra, a minha área total, 10 ao quadrado é 100, 1/2 vezes 100 dá 50π, menos 5 ao quadrado dá 25, 25π. Então, a minha área total, 50π menos 25π, fica 25π. π é 3,14, então multiplico 25 por 3,14,
vezes 3,14. E a minha área total vai ser igual aí a 78,5 centímetros quadrados. Certinho, gente? Então, a mesma ideia eu vou fazer aqui para a letra B. Na letra B eu vou ter um círculo aqui, um semicírculo maior, A1, só que foi removido meio círculo aqui, A3, meio círculo A3 aqui e meio círculo A2. Então, quando eu junto meio A3 com meio A3, vai dar um círculo completo A3. E aqui meio A2. Vamos ver os dados que ele dá aqui na questão. Dá aqui, ó, o AC é igual a CO, que é igual a OD, que é igual a DB. E lembre-se que ele fala na questão, no enunciado, que AB é igual a 20 centímetros. Tá aqui, ó. AB mede 20 centímetros. Então, nós temos essa informação. Então, eu vou ter aqui, ó, o semicírculo maior continua tendo raio 10, né? Que AC é igual a CO. AC é igual a CO. E que OD é igual a DB, então o semicírculo maior ainda tem 10 centímetros de raio. Esse semicírculo aqui, A3, se a gente olha, é 1, 2, 3, 4, 6 partes. Só que, se AC é igual a CO, aqui o diâmetro mede 5. Metade do diâmetro é o raio. Então, esse raio aqui é 2,5. Né? Se OD é igual a DB, né? Então aqui eu tenho 10, aqui deve medir 5, que é o raio do semicírculo A2, né? Porque AC igual a CO, que é igual a OD, que é igual a DB, então cada pedacinho aqui vai medir 5. Então esse diâmetro mede 5, só que esse pedacinho corresponde ao raio, que mede 5, esse pedacinho mede 5, que é o raio de A2, e esse pedaço todo DB mede 5. Então o raio de A3 é 2,5. Que eu juntando esse A3 com esse A3 dá um círculo completo de 2,5 centímetros de raio, não é? Então vamos lá aqui, ó. A área total vai ser metade, ou seja, um semicírculo. Esse círculo maior aqui seria π vezes 10 ao quadrado. Só que agora eu subtraio todo um semicírculo A2 aqui, ou seja, metade de π. O raio desse A2 é 5 ao quadrado. E eu subtraio um círculo completo A3. O círculo completo é π vezes 2,5 ao quadrado. E aí é só fazer as continhas novamente. Área total, 10 ao quadrado dá 100, multiplicado por meio, ou seja, dividido por 2 dá 50π. Menos 5 ao quadrado. Isso daqui dá 25. 25, quando eu multiplico aqui por 1/2, fica 12,5π. Menos 2,5 ao quadrado vai dar 6,25π. Tá? Então, se eu quero pegar 2,5 e elevar ao quadrado, eu pego 25 e elevo ao quadrado, dá 625. Coloco aí duas casas decimais, então 6,25. Então a minha área total agora vai ser 50π menos 12π² menos 6,25. Então vai ser 50π menos 18,75π. Então a área total vai ficar 32, 40, 50. Então vai ficar 31,25. Não é isso, gente? 31,25π. Então quando eu somar aqui 0,75 dá 32. Isso mesmo, mais 18. E aí eu pego 31,25 que multiplica por 3,14, que é o valor de π. Isso daqui vai dar 98,25 centímetros quadrados. E aí é a área total desse segundo semicírculo aí, quando removidos o A3, o A2 e o A3. Tranquilo, gente? Então, volta qualquer coisa, vê aí como está funcionando, tenta fazer também
e vamos agora para a próxima questão. Próxima questão é a questão 10. Questão que diz o seguinte, ó. O trapézio retângulo ABCD está circunscrito a um círculo, conforme mostra a figura que está aqui. Sabe-se que a medida de AB é 12 centímetros, tá? Então, a altura do meu trapézio vai ser 12 centímetros. De AD, 11 centímetros, base menor 11 centímetros e BC, base menor 13 centímetros. Ele quer a área da região colorida, mais um cálculo de área, onde eu vou ter que calcular duas áreas que eu conheço e subtrair, porque a região colorida é esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, esse pedaço e esse pedaço. Claro que eu não tenho como calcular a área individualmente desses pedaços, mas se eu calculo a área do meu trapézio e removo da área desse trapézio a área do meu círculo aqui, branco, eu vou ter a área total aí, no caso do que sobra, né? Novamente. Então, a área do que sobra vai ser a área do meu trapézio, menos a área do meu círculo, né? Professor, quanto mede o raio do círculo? Eu não tenho informação nenhuma. Calma, gente. Ó, esse segmento AB eu posso desenhar aqui, ó, paralelo, que é exatamente o diâmetro, tá? Então, o diâmetro desse círculo também é 12 centímetros. Significa que o raio dele vai medir 6 centímetros. Então, o raio mede 6 centímetros e o diâmetro todo, né? Isso daqui tudo mede 12 centímetros. E aí ficou mais tranquilo agora. Consigo calcular a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Consigo calcular a área do círculo, que vai ser πr ao quadrado, e aí depois eu faço aí essas contas e vou ter o meu resultado. Então, a área que sobra, área do trapézio, base maior, 13, mais base menor, 11, vezes a altura, 12, tudo isso dividido por 2, menos área do círculo, π, vezes o raio, que é 6, ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, que a área que sobra, 13 mais 11, isso daqui dá 24, não é isso? 13, 23, 24 vezes 12 dividido por 2, menos 6 ao quadrado dá 36. Π, no caso. E aí a área que sobra, se eu pego, ó, divide 24 por 12 aqui, dá para fazer. 24 por 12 dá 12. Então fica 12 vezes 12 menos 36 vezes π. E aí, gente, tranquilo agora, ó. A área que sobra, 144, que é a área do trapézio, menos 36 vezes 3,14, isso daqui vai dar 113,04. Fazendo a subtração, a área que sobra aqui vai dar 30,96 centímetros quadrados. Ou seja, esses pedacinhos aqui que sobraram juntos possuem 30,96 centímetros quadrados. Então, mais uma questão que envolve área aí e que você pode fazer essa relação. Beleza, gente? Então vamos para a nossa última questão aqui da aula, para que vocês consigam aí fazer as demais, tá bom? Então, uma que envolve cilindro, gente. Também tem que ter cuidado aí, que vai envolver uma porcentagem, e aí o trabalho aí está justamente nisso, né? Nesse cálculo de porcentagem e cálculo da área também. Vamos ver. Um tanque, forma cilíndrica, 10 centímetros de altura. Coloca aqui, ó. E para vocês prestarem atenção, se vocês olharem aí no livro, não tem o cilindro, tá? Eu poderia fazer aqui o desenho de um cilindro à mão, só que aí ia perder tempo. Então já trouxe aqui o desenho de um cilindro, né? São as vantagens de ser digital, de gravar a aula, né? Que a gente já pode preparar e deixar prontinho, né? Mas você poderia ter desenhado à mão. Se fosse também no nosso dia a dia, presencialmente, eu iria desenhar o cilindro aí à mão. Ia ficar troncho? Ia, mas ia nos ajudar. Você precisa de um esboço só para visualizar o que está acontecendo com a questão. Você não precisa, obviamente, fazer um desenho perfeito.
mas aqui no digital a gente já tem o desenho perfeito, né? Então 10 centímetros de altura, perdão, 10 metros, né? 10 metros de altura e 20 metros de diâmetro. Significa que se o diâmetro é 20, o raio da base é quanto, gente? 10 também, né? Então, 10 metros de raio. E aí, claro, que se você olhar na nossa imagem, a altura aí está maior que a base, então, que o diâmetro da base. Desconsidera aí esse efeito, é só para efeito de cálculo, tá? Como eu disse, é um esboço que a gente precisa. Está com 82% de sua capacidade, ou seja, do seu volume ocupado com combustível. Ou seja, 82% do volume é combustível. Está ocupado com combustível. Pronto. Então vamos agora à questão, né? Ele quer saber quantos litros, calcula em litros a quantidade de combustível nesse tanque. Π é 3,14. Ora, se eu tenho 82% do volume que é combustível, o primeiro passo a fazer, é calcular o volume desse tanque. Então, o volume de um cilindro circular reto, área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume vai ser igual aí a π vezes o raio ao quadrado, que é 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, o volume aqui vai ser igual a 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então, dá 1000 π, não troca agora o valor de π, tá? Mantém assim, metros cúbicos. Ele quer a resposta em litros. E aí, lembre-se, né? Cada metro cúbico possui 1000 litros. Então, vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 1000. Então, meu volume aqui vai ser 1000 multiplicado por 1000, vou colocar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes π litros, tá? E aí, no final, eu substituo. Vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo no final. Bom, e agora qual é a outra informação? 82% desse volume V é combustível, tá? Com combustível. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar 82% do meu volume. 82%, tá aqui, ó, por 100, vezes 1 milhão, vezes π, é o volume de combustível que tem. E eu posso cortar aqui, ó, esses dois zeros com esses dois zeros. E aí, 82 vezes 1 vai dar 82, ou seja, o combustível vai ser igual a 82, e eu coloco aí 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4, e ainda tem o π em litros. Claro que a resposta final eu vou multiplicar agora por π. Aí agora sim, gente, pego 820 mil π litros, e agora eu multiplico por 3,14. Então isso daqui vai dar 82,0000, ou 820 mil, vezes 3,14. E a resposta final, mais uma vez fazendo o cálculo mais diretamente, vai dar 2.574.800 litros de combustível nesse tanque. Então, cabe muito combustível, porque aí é só 82%, não é 100%. Ok, gente? Então é isso. Vamos ficar por aqui. Próxima aula online. Teve dúvida aqui da aula? Pergunta, gente, tá? Traz as dúvidas, leva as dúvidas para a aula. Refaçam os outros exercícios dessa sessão para também tirar dúvidas na próxima aula. Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!